Boa tarde, galera do canal. Tamo junto. Hoje eu vou contar uma história aqui, uma pequena história da origem do Botafogo. Como o Botafogo começou, como que o nome Botafogo e tradição ficou tão ligado um com o outro. A origem do nome Botafogo é o seguinte, a origem do nome Botafogo, ela vem do século XVI, quando era comum uma pessoa que levasse em seu nome, no sobrenome, o ofício que ela fazia. Por exemplo, um nome inglês, né? John Smith. John Smith, em português, ele fica como João Ferreiro. Então a pessoa levava no seu sobrenome o seu ofício, né? E durante as batalhas, os encarregados de botar a munição, né, nos canhões de guerra, nos navios, eles eram chamados de Botafogo. Eles eram chamados de Botafogo. E naquela época, Portugal dominava os mares, né? Com a sua frota marítima, com a sua frota marinha, ele dominava os mares. E em 1536, né? 1536, 1534, mais ou menos, pouco tempo depois de chegar no Brasil, né? Portugal criou o galeão de guerra São João Batista, que era um navio de guerra muito potente que ganhou quase todas as guerras, né? Era o rei dos mares, 300 canhões, pesava 600 toneladas e era chamado de São João Batista, o navio, né? Ele era tão poderoso que parecia botar fogo pelas ventas, né? Ficando conhecido ali, ganhou várias batalhas em favor de Portugal, né? E ficou com a fama de terror dos mares. E ficou popularmente conhecido como Galeão Botafogo. Como Galeão Botafogo. O responsável pela artilharia do Galeão Botafogo, do navio, era o tenente João Pereira de Souza, né? Que acabou botando no seu nome Botafogo. Então depois ficou mais conhecido como Capitão Botafogo, né? Depois ficou conhecido como Capitão Botafogo. E a França ameaçava invadir o Rio de Janeiro. E em 1573, o Capitão Botafogo ficou encarregado de defender o Rio de Janeiro, né? Ele ficou encarregado de... E foram vitoriosos o navio Botafogo e o Capitão Botafogo, né? E ele foi coroado como herói de guerra e ganhou um pedaço de terra, né? Ganhou um pedaço de terra que ficou hoje conhecido como... Antigamente era conhecido como a Sesmaria de Botafogo e hoje é conhecido como o bairro de Botafogo. E em 1894, um clube de remo fundado na praia de Botafogo, o Clube de Regatas Botafogo, e 6 anos depois, em 1904, um grupo de estudantes se reuniram para fundar um time de futebol. O nome era Futebol Clube, né? E em 1910, 6 anos depois, goleou todos os clubes, esse time de futebol que eles fundaram, os estudantes, até a final histórica de 6-1 contra o Fluminense, né? Então, depois dessa final, esse clube de futebol ganhou, ficando conhecido, né, como glorioso. Em 1942,
o basquete se uniu com o clube de regatas de remo, ficando conhecido como Botafogo Futebol e Regatas, que, que mais na frente ganharia o apelido de o mais tradicional do futebol, né? Por que o mais tradicional? Todos que forem contar, todos que forem contar a história do Rio de Janeiro, a história do futebol, a história da seleção brasileira, tem que passar pelo Botafogo. Não tem jeito, tem que passar pelo Botafogo. Entendeu? A palavra Botafogo já impõe respeito há quase 500 anos. Então, meu amigo, é para se respeitar. Essa é a origem do nome Botafogo. Foi um navio de guerra português, que era o terror dos mares, e botava fogo pelas ventas por causa de tanto canhão que tinha, 300 para saída de canhão, e as pessoas que botavam o armamento ali eram chamadas de Botafogo, e esse navio português, esse grande navio, ficou conhecido como Galeão de Botafogo, né? Depois ele ficou conhecido como o Capitão Botafogo, e o navio ficou conhecido também como Botafogo, pela potência bélica que tinha, né? Então essa é a origem do nome do clube, Botafogo de Futebol e Regatas, depois com a união do remo com o basquete. Tá bom? Tamo junto e vamos ser campeão brasileiro também e mundial também.